Boa noite, pessoal, tudo bem? Nos desculpem pelo atraso, sejam todos bem-vindos. Nós tivemos um problema técnico com o Pedro, né? E ele não conseguiu entrar ao vivo aqui na palestra para fazer a palestra ao vivo para vocês. Mas ele nos mandou o link dessa palestra e nós vamos fazer a transmissão da palestra ao vivo. E numa outra oportunidade, nós vamos chamar o nosso irmão para fazer essa palestra ou uma outra palestra ao vivo para nós, tá bem? Como todos foram convidados, né? Como a gente está na expectativa da palestra hoje, então nós vamos fazer essa transmissão da palestra que seria a palestra que ele faria hoje. E aí, depois, numa próxima oportunidade, ele vem para fazer a palestra ao vivo com a gente, tá ok? Então, depois, no final, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente encaminha a pergunta para o Pedro e aí ele tira as dúvidas de vocês, tá ok? Mais uma vez, desculpem a nossa falha técnica aqui. Senhoras e senhores, moços e moças, meus caros amigos, louvado seja Deus nosso Pai, o Criador, e louvado seja Jesus, o nosso Mestre, que nos permite mais uma vez um encontro de paz, um encontro bom nas terras de Auriflama, quando temos de novo a oportunidade de rever amizades que são caras aos nossos sentimentos. O velho pai das matemáticas se debruçava sobre os rolos empoeirados de papiro sob a noite enluarada de Atenas e se deixava levar por profundos questionamentos. Pensava Pitágoras de si para consigo que ao longo da sua vida, que já ia adiantada em anos, ele havia equacionado os mais diferentes problemas das matemáticas, havia traçado o mapeamento do céu da Grécia, havia enobrecido a escola de Crotona com seu gênio filosófico. No entanto, havia algo que estava fora das suas possibilidades de equacionar. Por mais que se esforçasse, Pitágoras não conseguia compreender o fenômeno da dor. Ele já havia observado que todos sofrem na Terra. Se não sofrem dores físicas, sofrem dores morais. Se não sofrem na própria pele, sofrem na pele do pai, do filho, do irmão, da irmã, do esposo, da esposa, do avô, da avó, do amigo, da amiga, mas todos sofrem na Terra. E ele não conseguia compreender qual era a mensagem que estava inserida no contexto do sofrimento. Ele já houvera ouvido falar da teoria da transmigração das almas, mas o seu gênio filosófico esperava maiores confirmações naqueles dias das suas profundas experiências. E foi assim que Pitágoras achou que seria interessante conhecer outros povos, outros filósofos. Afinal de contas, a Grécia não poderia ser o resumo de toda a sabedoria. E, deste modo, singrou ele as águas do mar Mediterrâneo e aportou no norte da África, particularmente no Egito. E foi no Egito, na intimidade dos santuários de Alexandria, que Pitágoras veio travar conhecimento de forma mais aprofundada com a doutrina da transmigração das almas. Lá, na intimidade dos santuários egípcios, com os sacerdotes, Pitágoras ouviu falar da doutrina da transmigração das almas, ou seja, a alma, depois que ocupa um corpo na terra, quando este corpo morre, esta alma vai ao além para voltar ao aquém depois, utilizando um outro corpo. E quando este também não suporta mais a vida, ela se desprende dele e volta para o além para voltar ao aquém de novo, ocupando um outro corpo e assim sucessivamente no perpassar dos séculos e dos milênios. Pitágoras ficou deslumbrado com a teoria da transmigração das almas e os sacerdotes egípcios disseram a ele que a doutrina da transmigração das almas não era apresentada ao povo egípcio. A doutrina da transmigração das almas ficava circunscrita ao conhecimento dos sacerdotes, dos faraós e dos príncipes, porque o povo, diziam os sacerdotes,
O povo não tem agilidade mental para compreender as questões mais profundas. Para o povo, nós apresentamos uma doutrina exotérica, uma doutrina de superficialidades. Mas nós, os sacerdotes, os faraós e os príncipes, nós cultuamos uma doutrina esotérica, uma doutrina de verdades profundas. Pitágoras, como já disse, ficou deslumbrado. Voltou para a Grécia depois de largo tempo e achou que deveria, na Grécia, apresentar a doutrina da transmigração das almas com alguma modificação. Porque, afinal de contas, o povo grego, na época, era bastante belicoso, muito briguento, né? E Pitágoras, então, resolveu fazer uma modificação na doutrina aprendida nas terras do Egito. Ele disse que a alma, de fato, depois que ocupa um corpo na terra e vai ao além, volta ao aquém para ocupar outro corpo. Mas, dizia ele, poderá ocupar corpos de animais irracionais. Um homem que é dado à brutalidade, à violência, à belicosidade, deixando este corpo, vai para o além, mas poderá voltar ocupando o corpo de um leão ou de um lobo. A mulher que se deixa levar pelo erotismo, pela perfídia, ao encerrar esta vilegiatura carnal, vai ao além. Mas se ela marcou o compasso da sua vida pelo erotismo, pela perfídia, ela poderá voltar ocupando o corpo de um réptil, de uma serpente. E a doutrina da transmigração das almas, modificada por Pitágoras, recebeu na Grécia o nome de metempsicose. Claro que na Grécia a metempsicose atormentou muitas almas e fez a alegria de muitas outras. E ela iria perdurar por 200 anos. Até que 2 séculos depois de Pitágoras, levanta-se Plotino para afirmar que seria filosoficamente impossível que o homem, depois de atingir as grandezas do raciocínio, pudesse regredir para ocupar corpos de animais irracionais. E assim, então, a doutrina da transmigração das almas perdeu força e acabou por desaparecer na Grécia. Ou melhor, a metempsicose perdeu força e terminou por desaparecer na Grécia. Também transmigração das almas, por que não? Ao contrário do que possamos imaginar, a doutrina da transmigração das almas não apareceu com Pitágoras, óbvio, acabamos de ver, e tampouco nas terras do Egito. O I Ching, um dos livros mais antigos dos mais antigos da humanidade, afirmava para o povo chinês que a alma ocupa diferentes corpos no perpassar dos séculos. Vai ao além quando o corpo fenece e volta ao aquém usando um corpo novo, e quando esse se deteriora, ela vai ao além para voltar ao aquém de novo num outro corpo, e assim sucessivamente. Da China, a doutrina da transmigração das almas seria cantada pelo príncipe Siddhartha Gautama nas terras da Índia. Siddhartha Gautama, que ficou mundialmente conhecido como Buda, porque estava sentado sob a árvore Bo, quando lhe eclodiram as potencialidades psíquicas. E ele então dizia para o povo hindustâni a respeito da doutrina da transmigração das almas, falando que a alma vai ao além e volta ao aquém, ocupando diferentes corpos. E dizia ele a Arjuna, um dos seus discípulos: ó Arjuna, eu tive muitas vidas e você também as teve. A diferença é que eu me recordo de algumas delas e você não se recorda de nenhuma. Da Índia, a doutrina da transmigração das almas seria cantada na Pérsia por Zaratustra, que no Ocidente ficou conhecido como Zoroastro. E o povo persa, então, por cantar a beleza da vida, que atravessa a existência física e vai ao além para voltar ao aquém, ocupando outros corpos para a sua evolução sem cessar e contínua. Da Pérsia, a doutrina da transmigração das almas seria cantada pelo povo egípcio, ou melhor, pelos sacerdotes egípcios. Seria disseminada na Grécia com o nome de metempsicose e também iria ocupar o seu ponto de glória no império das águias dominadoras. Conta-se que Júlio César, o célebre general romano, quando foi para conquistar as Gálias e conquistando-a, voltou coroado de glórias, Júlio César dizia para o patriciado romano que os gauleses eram um povo assaz interessante. Conquanto fossem valorosos guerreiros, valorosos combatentes, não temiam a morte. Lutavam pela vida, mas não temiam a morte. Porque afirmavam os gauleses, dizia Júlio César em Roma, afirmavam os gauleses que o corpo sendo morto liberta a alma que vai para o além, mas ela volta de novo ocupando um outro corpo
para o seu processo de evolução contínuo. Como se não bastasse, em Roma, Ovídio, na sua obra Metamorfoses, dizia que a alma se metamorfoseia quando deixa um corpo para ocupar outro. E Virgílio, o célebre Virgílio, na sua obra Eneida, ele conta a história de Anquises, o herói romano, que era, na verdade, uma mistura de realidade com mitologia, porque todos os povos tinham um herói. Roma, não, então era preciso fabricar um. Conta Virgílio, na sua obra Eneida, que Enéas, o herói romano, encontra-se no Campos Elíseos com o espírito de Anquises, seu pai. E o espírito de Anquises diz a Enéas que a alma ocupa diferentes corpos no perpassar dos séculos, indo ao além e voltando ao aquém e vice-versa, num processo contínuo de evolução. Mas a doutrina da transmigração das almas iria ocupar o seu ponto culminante, o seu ponto mais alto, na boca de Yahshua ben Yosef, que significa Jesus, filho de José. Narram as tradições evangélicas que na Palestina existia um homem muito inteligente, mas muito inteligente mesmo. Doutor da lei, senador dos judeus, Nicodemos bar Nicodemos, ou Nicodemos ben Nicodemos, que é a mesma coisa e que significa Nicodemos, filho de Nicodemos. Nicodemos era um homem de inteligência extraordinária e, tomando conhecimento das coisas que aconteciam ao redor de Jesus, ele quis marcar uma audiência com o Messias da Galileia. Isto foi conseguido numa residência fora dos muros de Jerusalém, na casa de um amigo comum. Jesus já estava no dia e na hora aprazada, e Nicodemos chegou. Saudou o dono da casa, saudou o mestre, e vejam que homem inteligente para a sua época. Ele se dirige a Jesus dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor é aquele de quem falam todas as Escrituras, e sei que Deus está com o Senhor, porque se não fosse assim, o Senhor não conseguiria fazer as coisas que faz. E em seguida ele faz a pergunta que todos nós gostaríamos de saber, ou não. Sim, a pergunta que todos nós gostaríamos de saber: Mestre, o que é preciso fazer na terra para ganhar o reino dos céus? E Jesus então disse: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Mas, Senhor, disse Nicodemos, cheio de admiração, como é possível uma coisa dessas? Seria possível, porventura, um homem já velho retornar ao ventre de sua mãe para ser lançado ao mundo outra vez? E Jesus disse: Nicodemos, digo-te em verdade, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Mas, Senhor, como pode dar-se uma coisa dessas? E Jesus disse: mas Nicodemos, és doutor em Israel e não compreendes isto? Se não compreendes as coisas da terra, como poderei lhe falar das coisas do céu? E Nicodemos não compreendeu. Um dos homens mais célebres, mais inteligentes da Palestina, não compreendeu. Era preciso que o tempo passasse para que isso pudesse ser compreensível. Depois desse diálogo, outros acontecimentos se sucederam, culminaram com a tragédia do Calvário, que todo mundo sabe o que aconteceu, e depois a terra mergulhou num período de sombra e de penumbra densa. Com a partida do Cristo, coisas terríveis aconteceram e a humanidade, para não dizer que não caminhou, muito pouco, quase nada. Vivenciou um período chamado Idade Média, ou Idade das Trevas, onde coisas nefastas marcaram o compasso da caminhada humana. Até que no dia 3 de outubro do ano de 1804, na cidade de Lyon, na França, nasceu um garotinho, filho de advogados, magistrados, que iria estabelecer depois um novo rumo, um novo horizonte para a humanidade terrena. Este menino cresceu, fez-se moço, estudou com Pestalozzi no Palácio de Verdun, na Suíça, tornou-se escritor, editou várias obras de cunho didático, tornou-se um pedagogo que marcou época em
Paris, por várias décadas, sendo que os seus livros eram ponto de referência para educadores da França e da Europa. E no ano de 1857, particularmente no mês de abril, no dia 18, aí com o pseudônimo, então, de Allan Kardec, o doutor Hippolyte Léon Denisard Rivaio publicava o Livro dos Espíritos. Abria-se, então, uma nova era para a humanidade, que não reconhecida agora será com certeza reconhecida de futuro, a Era do Espírito. 18 de abril do ano de 1857, Allan Kardec abriu os horizontes do entendimento humano para que a humanidade mergulhasse numa nova época. No ano de 1858, pela primeira vez a Enciclopédia de Oxford traz o verbete reencarnação, o que se leva a crer que a palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec. Claro que ele fez isso em francês, aqui, por razões óbvias, eu vou mostrar em português. Ele pegou um radical, o radical carne, acrescentou a este radical 2 prefixos e um sufixo. O prefixo re, que significa repetição, seguido do prefixo em, que significa dentro, mas o radical carne, que já é autoexplicativo, e o sufixo ação. E criou a palavra reencarnação, que significa a ação de reentrar na carne. Ao ler a palavra, todo mundo sabe do que se trata. Transmigração das almas. É um pouco vago. A obra de Allan Kardec foi magistral, majestosa, e o tempo passou, e o codificador da doutrina nós só conhecemos por fotografias e pelas suas obras, que não merecem, com toda a vênia dos espíritas, o estudo que seria de se desejar, seria de se esperar. Fala de um modo geral, é evidente, sabendo que existem as várias e honrosas exceções. A obra de Allan Kardec foi espetacular e foi desdobrada pelo médium Chico Xavier, livro por livro. Mas Kardec, às vezes, tem muitos espíritos que dizem até que ele está ultrapassado. Cada um fala o que quer, já que falar é uma faculdade inerente ao ser humano, e tanto fala o sábio quanto o ignorante, por isso que eu também falo. Ora, é de se entender que se não podemos vivenciar a época de Allan Kardec, nós vivenciamos a época de Chico Xavier. Se não temos clareza com referência ao grande codificador, temos clareza com referência à vida do grande médium, que até há pouco tempo estava morando em Uberaba, com acesso a qualquer um de nós em qualquer época. Podíamos ir lá, ombrear com ele, conversar com ele, apalpá-lo, ver. E as pessoas que foram, sempre foram cometidas de uma emoção indescritível. Pois bem, Chico Xavier atravessou o século XX, do começo até o seu final, e não há uma só mancha que se possa apor na personalidade do grande médium. Emmanuel, o seu guia, que o acompanhou durante toda essa trajetória, teve um comportamento ímpar nas situações mais difíceis, mostrando a sua alta hierarquia espiritual. Chico Xavier psicografou mais de 400 livros, todos sobre a supervisão de Emmanuel. E Emmanuel mesmo escreveu vários deles. E não se pode acreditar nenhuma mancha, nenhum dinodo a um nem a outro. E esses nós conhecemos bem. Pois bem, para se ter uma ideia da obra de Allan Kardec, para cada obra de Kardec que completava 100 anos, Emmanuel escreveu uma só para comemorar. O que ele não faria de modo algum se as obras de Kardec não se revestissem de extraordinário valor. Foi assim que, quando o Livro dos Espíritos completou 100 anos, para comemorar, o Emmanuel escreveu o livro Religião dos Espíritos. Quando o Livro dos Médiuns completou 10 décadas, para comemorar, o Emmanuel escreveu o livro Seara dos Médiuns. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou o seu centenário, para comemorar, Emmanuel escreveu Livro da Esperança. Quando o livro O Céu e o Inferno
completou o seu centenário. Para comemorar, Emmanuel escreveu Justiça Divina. Para comemorar a primeira parte do livro, aquela filosófica, porque a segunda parte do livro do Céu e Inferno, aquela parte que traz as mensagens de espíritos que estiveram na Terra e partiram, e ali é evidenciada as mais diferentes situações morais em que eles se encontram. Esta segunda parte já estava sendo comemorada sobejamente pelo médium Chico Xavier, através das centenas e centenas de cartas psicografadas de espíritos que partiram e voltaram para falar ao seu familiar. A exemplo do que Kardec colocou no livro Céu e Inferno, da existência da vida, da continuidade da alma, da imortalidade do ser humano. E Chico Xavier fez ainda mais. Vinha o filho e dizia para a mãe: eu continuo vivo, Deus não separa jamais os corações que se amam. Eu estou agora mais próximo da senhora do que antes, porque agora eu posso ficar ao seu lado o tempo que eu quiser e que me é permitido, coisa que os afazeres da terra não me permitiam. A vida se desdobra em diferentes painéis de cor e beleza, num outro mundo ainda mais belo do que aquele que pudemos deixar recentemente e no qual a senhora ainda permanece. Nos encontraremos em breve, e assim vai. Milhares de cartas, quando a obra mais científica de Allan Kardec, a Gênese, completou o seu centenário, completou 10 décadas, completou um século, Emmanuel não escreveu nenhuma. Por quê? É que quando a obra mais científica de Allan Kardec completou um século, o século XX, vivenciado por Chico Xavier, já estava comemorando pelo avanço da ciência sobejamente a obra científica de Allan Kardec. Porque a ciência do século XX, num prazo de tão somente 50 anos, projetou o homem num avanço tão acentuado, tão proeminente, que ele não logrou conhecer em todos os milênios conhecidos e desconhecidos. Em 50 anos do século XX, o homem evoluiu aquilo que ele não evoluiu em toda a história da humanidade terrena. E é a ciência do século XX que levou o homem à Lua em 1969 e o trouxe de volta. Esta mesma ciência que permite ao homem comum viajar em velocidade superior à do som. Que permite o bebê de proveta para criar alegria no coração daquelas senhoras que não podem ter filhos pelas vias naturais. É a ciência do século XX que permite as microcirurgias, que permite fazer uma cópia exata de qualquer ser vivo. É a ciência do século XX que fala que o homem é formado por 70% de água. É a ciência do século XX que fala que o ser humano é formado por 70% de água, nas palavras do Dr. Guyton. Dr. Guyton, ou Guyton, como alguns gostam de dizer, escreveu o livro Tratado de Fisiologia Médica, traduzido para quase todos os idiomas. Um best-seller do mundo científico. Dr. Guyton tinha naturalmente uma equipe enorme de colaboradores. E eu pude ler nas páginas desse livro há mais de 30 anos. Dr. Guyton escrevendo que o ser humano é formado por 70% de água. As pessoas com mais idade, já aí no ocaso da existência, têm um índice um pouquinho menor. O homem de idade média, homem na sua maturidade, 70%. E os bebês e as criancinhas, mais de 70%. E tem acompanhado durante esses anos que sucederam uns aos outros, não apareceu ninguém com um gabarito suficiente para dizer que o Dr. Guyton estava equivocado. Pelo contrário, todos eles confirmam as assertivas do grande cientista. O ser humano é formado por 70% de água. E aí, então, as pessoas falam assim, quem sabe aí não há um pouquinho de exagero, né? Porque imagine que muitos dos senhores e das senhoras já se deram uma palpadinha aí na plateia e viu que não tem tanta água assim, né? Porque, afinal de contas, a pessoa se apalpa e vê que ela é formada por uma estrutura óssea, coberta por músculos e revestida por pele. E a pessoa fala assim, mas 70%? Aí acho que exagerou um pouquinho. Não. Vou dar um exemplo que fica fácil de todos compreenderem, independente de termos conhecimentos científicos ou não. Todo mundo conhece cana. Essa cana de fazer álcool, que já fez a glória do Brasil na época do Império, com a cana de açúcar, né? Exportava açúcar na época do Império, não, na época colonial, mas do Império também. Vamos lá. Vamos ser elásticos aí no tempo.
A cana-de-açúcar. O tempo passou e agora é a cana-de-álcool. É um pouco mais grossa do que o meu dedo. Mas aqui na plateia, como sempre eu gosto de dizer, quem tem mais de 50 anos se recorda da cana caiana. Cana caiana da grossura deste copo. A de casca roxa, então, era uma coisa fenomenal. Hoje eu não vejo mais. Como é difícil de ver, e aqui a maioria tem menos de 50, eu vou ficar na cana de álcool mesmo, que é um pouquinho mais grossa do que o meu polegar. Se a gente for pegar a cana de álcool e tentar envergar, tem que ter um pouquinho de força, porque senão não consegue quebrá-la, porque ela é muito dura. Se for chupar a cana, vai ter que descascar, porque se for morder com casca, vai quebrar o dente. E se quebrar o dente e tiver que fazer canal, pode ir a Jales também, porque continuamos atuando na área. Enfim, é muito dura. Se dermos uma canada em alguém, vamos dizer assim, é bom correr, porque se a pessoa resolver revidar e nos dar uma surra de cana para descontar, nós vamos ter muitos hematomas, para não dizer que não tenhamos fraturas. Porque a cana é muito dura. Mas quando se passa na engenhoca, que é um processo de moagem rudimentar, é o mais rudimentar que tem. O que é que sai? Água. Água doce, a qual se dá o nome de garapa. E a cana tem tanta água, mas tem tanta água, que a gente observa que o garapeiro passa a cana, depois ele dobra o bagaço, passa outra vez, aí dá outra dobradinha, a gente pensa que aquilo não acaba nunca, e ele passa de novo, porque cada vez que ele passa, pinga mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque a cana tem 90% de água. Então aí fica mais fácil a gente se convencer de que nós só temos 70%. O corpo humano, além de ter 70% de água, como se não bastasse, é gerado dentro d'água. O corpo humano nasce da água. Porque ele é gerado dentro de uma bolsa, chamada bolsa de líquido amniótico, também conhecido como bolsa d'água. Hoje não, vivemos numa época abençoada, luz elétrica, por aí vai. E os jovens de hoje que têm internet nem sabem pelo que a humanidade já passou. Mas aqui quem tem mais de 50 anos lembra de que há um tempo as pessoas tinham bebê em casa. Não tinha esse negócio de tudo do hospital. Só no hospital que era muito rico. E as senhoras que eram marinheiras de primeira viagem, para usar um termo popularesco, corriqueiro, as mulheres que estavam passando pela experiência da gravidez pela primeira vez, elas às vezes mandavam um recado para a mãe, porque não tinha telefone, só tinha telefone também quem era muito rico. Mandavam um recado para a mãe dizendo que não conseguia controlar o xixi. E a mãe falava assim: minha filha, é a bolsa d'água que rebentou. Tem que chamar a dona fulana, a parteira. Isso para mostrar que o ser humano é formado dentro d'água, nasce da água. E aí então começa a ficar mais fácil compreender as palavras de Jesus. Mestre, o que devo fazer na terra para ganhar o reino dos céus? Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Era preciso que a ciência se desenvolvesse, que o Espiritismo viesse no seu tríplice aspecto científico, filosófico e religioso, para que o homem pudesse equacionar o entendimento dado há tanto tempo a Nicodemos. Era preciso que a ciência mostrasse como é o homem e como é a sua formação, para compreender as palavras de Jesus. Com o conhecimento que nós temos hoje, se Nicodemos desfrutasse dele, Jesus talvez dissesse assim: Nicodemos, aquele, se me pergunta o que é necessário fazer na terra para ganhar o reino dos céus, aquele Nicodemos que não nascer da água, ou seja, aquele que não ocupar, de novo, um corpo de água, aquele que não habitar um corpo que nasce da água, que tem 70% de água, não verá o reino dos céus. Como é que Nicodemos ia compreender se Jesus falasse para ele de reencarnação, embora eles tivessem conhecimento disso, mas não sabiam qual era o processo? Era uma coisa muito confusa e isso se confundia muito com ressurreição. Então Jesus deixou o ensinamento para a posteridade, porque na posteridade não havia dúvidas de interpretação. Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Então nascer da água é voltar a ocupar um corpo
que é gerado dentro d'água, que nasce dentro d'água e que tem na sua estrutura 70% de água. Isso é que é nascer da água. Então, no linguajar de hoje, seria mais ou menos assim: Nicodemos, aquele que não reencarnar, aquele que não renascer da água, não verá o reino dos céus. Só que aqui a gente já viu que estamos todos nós renascidos da água, não? O problema é que ele colocou uma letra E no meio da frase. E essa letra E complicou. Porque ele disse assim, ó, aquele que não renascer da água e do Espírito. Então, renascer só da água não basta. Mas renascer da água nós já sabemos o que é. É ocupar um corpo que é gerado dentro d'água, que nasce da água, que é formado dentro d'água e que tem 60% de água. Mas o que é renascer do Espírito? Renascer do Espírito é renovar-se. Renascer do Espírito é domar as suas más inclinações. Renascer do Espírito é eliminar os defeitos e assimilar novas virtudes. Isso é que é renascer do Espírito. É deixar o instinto belicoso, briguento, abrutalhado e adquirir a mansuetude, a brandura, a compreensão. Então, se fosse no linguajar de hoje, talvez Jesus dissesse assim para Nicodemos: Nicodemos, digo-te em verdade, que aquele que não reencarnar e durante as suas reencarnações não se melhorar, não terá o reino dos céus. A reencarnação por excelência. Agora fica fácil, porque vê a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, vê a ciência do século XX, desdobrando o horizonte do entendimento humano na área científica. Então ficou mais fácil de compreender. Aquele que não reencarnar e durante as suas reencarnações não se melhorar, Nicodemos, não verá o reino dos céus. A reencarnação por excelência, e todos nós aqui já estamos renascidos da água. O que falta para a gente ganhar o reino dos céus? Renascer também do Espírito. E aí já não é mais tão fácil, né? Mas todos nós temos tempo. Nós temos a oportunidade. Se Pitágoras compreendesse a reencarnação como nós compreendemos, ele saberia dizer qual era a mensagem que estava inserida no bojo do sofrimento. Porque ao ver o homem embriagado, surrando a esposa e espancando os filhos, estabelecendo a dor e o sofrimento naquela família, se ele conhecesse a reencarnação como nós conhecemos, ele saberia que no contexto daquele sofrimento estava a mensagem para que aquela mulher e aqueles filhos não jogassem mais aquele mesmo homem na viciação. Porque, segundo Emmanuel, no livro Leis de Amor, quem é o homem vicioso ou viciado de hoje? É aquele mesmo que a nossa incúria jogou na viciação numa vida anterior. Pitágoras via as pessoas sofrendo com os filhos, que se deixavam levar pela bandidagem, assaltos em estradas, furtos, toxicomania, e via a dor e o sofrimento daquela mãe e daquele pai. Se Pitágoras compreendesse a reencarnação como nós compreendemos, ele saberia qual era a mensagem que estava inserida no bolso do sofrimento. Porque, segundo Emmanuel, o filho faltoso e difícil de hoje é aquele mesmo jovem que no passado a nossa incúria jogou ao abandono e não deu a ele a atenção que todo pai e toda mãe deve dar. Quem é, pensava Pitágoras, quem é este homem que tem a paralisia das pernas e causa dor a ele e a família inteira? Segundo Emmanuel, aqueles que vêm com a paralisia dos membros é porque numa vida anterior usaram os membros para esgalhar, para esfolar, para triturar, para matar o seu semelhante. Então hoje vem da deficiência dos membros para na dor da limitação do andar ou de se expressar ou de trabalhar, tenha nessa dor a mensagem para que, quando tiver o corpo perfeito de novo, não use os seus membros para arrebentar com os outros. Pitágoras via coisas incríveis. Viam pessoas nascendo com debilidade mental e a dor daquela mãe, daquele filho, embora quase quebrantado, mas daquele pai. E ele pensava, qual é a mensagem que está no contexto da dor? Se ele conhecesse a reencarnação como nós conhecemos, ele saberia que aquele que traz a deficiência mental, por certo, rachou o próprio crânio, com o objetivo de tirar a própria vida. E hoje nasce
com a região cerebral danificada, e tem no contexto da dor que o acicata a mensagem para que, quando tiver o corpo perfeito de novo, não venha tentar contra a própria vida. E assim vai. Quem é a mulher ciumenta de hoje? Gente, um homem ciumento já é difícil, hein? Uma mulher ciumenta, vocês não queiram saber. Vocês não queiram saber como é que sofre o marido de uma mulher ciumenta. Sabia disso? Porque o marido da mulher ciumenta, por exemplo, não pode ficar cansado. Se ele estiver cansado, ele vai assim, é para assim, você está suspirando por quem? Verdade. Marido de mulher ciumenta não pode chegar antes da hora em casa. Porque ela diz você fala assim, você está chegando cedo por quê? Como quem diz, está me agradando por quê? Marido de mulher ciumenta não pode chegar tarde em casa. Onde é que você esteve que não chegou no horário? Até agora, o que é isso? Marido de mulher ciumenta sofre. Por exemplo, em casa de mulher ciumenta, ninguém pode ligar por engano. Porque se ela atende, a pessoa desliga, ela fala assim, é só eu atender, desliga. Por que será? Mas se ele que atende, e ele desliga o telefone porque ainda ela fala assim, é só eu estar perto, você desliga o telefone. Claro, quando ela está longe, ela não vê. Mulher de marido ciumento, marido de mulher ciumenta sofrem. Porque ele tem que andar durinho na rua. Porque se ele andar na rua e fizer assim, a pessoa vai para onde? Verdade. Verdade. Quem é a mulher ciumenta de hoje? O marido de mulher ciumenta, volta a dizer, sofre e muito. Quem é a mulher ciumenta de hoje? A mulher ciumenta de hoje é aquela mesma que no passado estava ao nosso lado. E a nossa leviandade, a nossa desonestidade, deu razões e motivos a ela para ela ter desconfiança absoluta sobre a nossa conduta. A coisa é mais ou menos assim, olha. Vamos dar um exemplo, uma historinha pequenininha. Tal casal, vivendo uma vidinha muito boa, né? E aí, então, ele resolve, vamos dizer assim, a ter aventuras extraconjugais, tá certo? E aí, então, ele fala que ele tem que trabalhar no sábado à tarde. Mentira. Ele vai ver a amante, né? Aí volta até aquele ar cansado. Nossa, eu não aguento. Aí ele fala que no domingo ele tem que voltar ao serviço também. E vai assim. Aí na quarta-feira ele tem que sair à noite, porque tem... E vai, até o dia que ela descobre. O dia que ela descobre, ela fica uma férias com razão. E com razão. E aí, então, coisa se desestrutura. Independente de continuarem casados ou não, o que acontece é que existe, a partir daí, a mágoa, o rancor, para não dizer a raiva e também o ódio. E a vida vai, e os dois desencarnam. O ódio e o amor vinculam as pessoas. Se vocês não vão muito com a cara de alguém, não procure odiar a pessoa, não, nem querer ela mal. Fica na indiferença, porque o ódio, o desafeto vincula. Assim como o amor. Então, o rancor, o desafeto, a raiva, o ódio, vinculou os dois, é claro. E aí, então, tem que voltar para se acertar. Acontece que lá no plano espiritual, ele viu o tamanho da besteira que ele fez, compreendeu como é que é? E ele disse assim, olha, eu não queria voltar correndo risco. Não, meu filho, vem cá, porque as coisas de Deus são todas farturentas, viu? Basta você querer para você ter quem ajuda, quem faz, quem orienta, quem dá. Ah, mas eu queria. Não, o que você queria? Não, não quero correr risco, não. Então vamos estudar. Vamos estudar a respeito do adultério. Quem é no plano espiritual, ele estuda a respeito do adultério, aquela coisa toda. Ele fala assim, mas olha, eu ainda tenho um pouquinho de receio. Não tem como eu ter pais bons na Terra. Eu queria, assim, uma família equilibrada, em que meu pai fosse uma pessoa correta, em que eu aprendesse isso em casa que não pode. E aí, então, às vezes é concedido, fala assim, não, você vai ter uma família assim. E aí, então, ele renasce num lar equilibrado, o pai tem uma conduta reta, a mãe tem uma conduta reta, ele tem todos os princípios de moralidade, cresce, faz-se moço, um homem bonito, e casa. Casa com quem? Com ela, claro, é com ela que tem dívida. Só que hoje, ele aprendeu no plano espiritual, depois aprendeu aqui, ele anda certinho, ele nem pisca do lado, nem olha de lado. Mas o espírito dela,
inconscientemente, identifica quem é o espírito dele. E qual é a lembrança que o espírito dela tem do espírito dele? A lembrança que ele é um safado de primeira. Então, embora ele anda reto, ela não confia. Porque ela traz no seu inconsciente as experiências vivenciadas com ele. Então, o sujeito anda reto. Ele põe um pé na frente do outro para não pisar fora da linha. E ela tem uma marcação dura e ele sofre. Qual é a mensagem que está no contexto do sofrimento? O aviso. O que ele sofre hoje é o aviso para que ele tome cuidado e não erre mais. E não erre mais. Porque no futuro, se ele não errar, ela vai adquirir a confiança e inconscientemente vai ter a lembrança dele desta reencarnação e viverão em paz. Aqui faço só um parênteses para dizer uma coisinha muito simples. Quando eu dou o exemplo da mulher ciumenta, eu percebo que algumas senhoras ficam assim um pouquinho descontentes na plateia. Porque elas acham que eu estou assim, depreciando, né? Ou fazendo graça com a figura feminina. Não é. Essa historinha poderia ser falada tanto sendo o homem ou a mulher como ciumento. Mas eu gosto de colocar a mulher, sabe por quê? Porque se eu colocar o homem, é ela que aparece como adúltera no final da história. Só por causa disso. Bom, seguindo então, Pitágoras via pessoas com maiores problemas. Se ele compreendesse a reencarnação como nós compreendemos, ele saberia qual é a mensagem que seria de dor e sofrimento. Você sabe qual é a diferença entre o glutão e o gastrônomo? Glutão é aquele que gosta de comer muito. Ele nem aprecia muito sabor. A alegria dele é pegar uma bacia de alumínio de porto médio, cheia de macarronada, colocar 2 quilos de queijo moído em cima, ralado, e ali ele se diverte. E o glutão, aliás, esse é o glutão. E o gastrônomo? O gastrônomo é aquele que come pouco, mas gosta de apreciar as iguarias. Ele tem um paladar apurado. Ele põe o alimento na boca e aquilo ele degusta demoradamente. É um prazer, é um êxtase. E tem gente que sofre na terra, porque tem a finesse do paladar e não pode comer nada. Porque é assim, olha, tem gente que gosta de comer bem, mas não tem dinheiro. Então fica difícil. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem para comer bem, então também não vai atrás. Agora, tem gente que gosta de apreciar e tem dinheiro e sofre. Por quê? Porque o colesterol é alto, a pressão está lá em cima, o triglicérides, quando fora sai gordura vegetal pelos olhos. E por aí vai. Tudo quanto é tipo de problema. Então a pessoa aprecia, pode ter, mas não pode desfrutar. E sofre. Por que ela sofre? Qual é a mensagem que está no bolso do sofrimento? A lição para que ela se eduque no comer, porque essa pessoa de hoje é aquela que no passado, quando ia comer uma feijoada, ela comia uma lasanha antes de entrada. E depois, 8 pratinhos fundos de feijoada. A mensagem que está inserida no bolo de sofrimento. Nós temos que estar alertas a isso. Porque todos nós sofremos, como observou Pitágoras. Se não sofremos dores físicas, sofremos dores morais. Identificando a dor, a gente pode saber qual é a mensagem que a dor nos traz e resolver a questão nesta parada só. Basta observar a mensagem que a dor nos traz. Por exemplo, quem tem problema com a sogra sofre, né? Sofre. Qual é a mensagem que está no bolo do sofrimento? Tem que se conciliar com a sogra. Porque tem a sogrinha, a sogra e a sogrona. E tem interessante, cada um reage de um jeito a isso. Aquele que tem bom coração com a sogra, quando fala sogrinha, a pessoa pensa assim, a minha sogrinha é um amor. Quando a palavra é sogra, você fala assim, nossa, gosto muito da minha sogra. Sogrona, olha, se eu tivesse uma sogrona como eu tenho, mas se a pessoa tem um coração ruim para com a sogra, nossa senhora, minha sogrinha, coitado do meu sogro, vai para o céu. Se é sogra, a pessoa vai falar assim, sogra não é parente, é castigo. E se for sogrona, ela arruma um outro jeito de depreciar. Afinal de contas, quem é a sogra? Qual é a definição de sogra? Quem é a sogra? Sogra é simplesmente nada mais, nada menos do que a mãe daquela pessoa que nós escolhemos para viver juntos. E é também, ao mesmo tempo,
a avó dos nossos filhos. É a definição de sogra. Mas se o problema é com a sogra, se é aí que está o nosso sofrimento, fim de semana a esposa ou o marido quer ir na casa da mãe dele, na mãe dela, aquilo é um transtorno. Vamos renascer de espírito. Porque renascidos da água, nós já estamos. Vamos renascer de espírito, vamos tomar as nossas más inclinações, vamos adquirir virtudes, tolerância, compreensão, benevolência. Aí a pessoa fala assim, mas isso daí, eu vou ter que fazer isso daí para crescer? Eu queria fazer uma grande obra. As grandes obras são para as grandes almas, ninguém se luta com isso, não. As grandes obras são para as grandes almas. Para nós é o pequenininho, é aquilo que é o corriqueiro. Se você tem o câncer, qual é a mensagem que ele traz para você? Você, por certo, analisando a dor que ele te acarreta, vai descobrir. A mensagem está no contexto do sofrimento, mas precisa saber aproveitar. Porque o câncer para cada um traz uma mensagem. E já se pode também fazer cálculos, embora eles não sejam absolutos, do lugar em que ele aparece. E o assunto é muito amplo, não é possível a gente configurar de uma maneira pontual isso, mas cada um sabe a mensagem que ele traz no contexto da dor. Tem que aproveitar. Mas meu marido é insuportável. Quem é o marido insuportável de hoje? Então, é aí que você tem que trabalhar. Minha mulher é um purgante. Quem é o purgante de hoje? É isso que tem que trabalhar. Mas eu sofro no local de trabalho. Qual é a mensagem que está inserida no contexto do sofrimento? As deficiências que a gente tem, às vezes de ordem física até, e que não são visíveis, nós temos que aproveitar. Estamos renascidos da água. Todo mundo aqui, vejo gente aqui das mais diferentes idades, todo mundo tem tempo de renascer de espírito. E precisa fazer isso o quanto antes. Porque se não fizer nessa reencarnação, perde. Vai ter que fazer uma outra. Então, já que estamos renascidos da água, renascemos também do espírito. Dá tempo. É só identificar a causa da nossa dor. Porque ela traz um sofrimento no seu contexto. E aí, então, nós vamos saber por que nós sofremos. E se não sofremos dores físicas, sofremos dores morais. O sofrimento do qual Pitágoras não conseguia equacionar, nós conseguimos equacionar. Certa ocasião, já estou encerrando também. Certa ocasião, o Dr. Herbert Marcuse compareceu num conclave de religiosos na Europa. Herbert Marcuse, filósofo por excelência, materialista ao extremo, discípulo de Hegel e de Heidegger, materialistas também. Aliás, Heidegger foi o seu orientador na tese de doutorado. Assim como seus mestres, Herbert Marcuse não acreditava em Deus, não acreditava na existência da alma. Só a matéria, nada mais do que a matéria, nada além do que a matéria. E ele, então, certa ocasião, pediu autorização para comparecer num conclave religioso na Europa. E lá chegando, pediu o uso da palavra que lhe foi concedida, e ele colocou uma questão fazendo duas perguntas decorrentes dela, que tinham um teor mortal, letal. Marcuse disse assim: eu quero saber por que é que as pessoas sofrem na Terra. É porque Deus não pode impedir que elas sofram? Ou é porque Deus não quer impedir que elas sofram? Os religiosos pensaram bem e viram que não podia responder nada para Marcuse. Porque se eles dissessem assim, as pessoas sofrem na Terra porque Deus não pode impedir que elas sofram. Ele não tem como impedir. Marcuse falaria assim: é por isso que eu não acredito no vosso Deus. Porque ele é fraco. Ele criou a humanidade, criou os seres humanos que são seus filhos. Vê os seus filhos se estorcegando na dor. Ele não consegue impedir que eles sofram. Ele perdeu o controle da criação. Ele é frágil. É por isso que eu não acredito nele. Então não podia responder que as criaturas sofrem na Terra porque Deus não consegue impedir que elas sofram. Restava outra opção. Poder pode, Deus é todo poderoso, não impede porque não quer. Se fala isso, Marcuse fala assim: é por isso que eu não acredito no vosso Deus, porque ele é mau. Eu observo que as criaturas humanas imperfeitas dão a própria vida
para minimizar ou eliminar a dor dos seus filhos. Homens abrutalhados fazem de tudo para que seus filhos não sofram. Mulheres marcadas pela ignorância fazem de tudo para aliviar o sofrimento dos seus redentos. Mas o vosso Deus, o Criador, vê os seus filhos sofrendo. Pode eliminar a dor deles, porque pode tudo, mas não elimina porque não quer. É por isso que eu não acredito nele. Porque ele é mau. Eu o classifico como pior do que as suas criaturas. Porque as suas criaturas, mesmo as abrutalhadas, ainda socorrem seus filhos. Os religiosos preferiram amargar a humilhação do silêncio do que responder alguma coisa e serem triturados, dizimados por Marcuse. Pergunto, por que Marcuse fez essa pergunta aos religiosos da época? Vocês sabem por quê? Porque ele não conhecia a reencarnação. Porque se ele conhecesse a reencarnação como nós conhecemos, ele saberia qual é a mensagem que está inserida no contexto do sofrimento. Então ele não sabe perguntar. E vocês sabem que os religiosos ficaram calados, amargaram a humilhação de não dar resposta a Marcuse? Porque eles também não conheciam ou não aceitavam a reencarnação. Porque se eles aceitassem ou conhecessem, eles explicariam a reencarnação a Marcuse e diriam qual é a mensagem que está inserida no contexto do sofrimento. A reencarnação, gente, que já foi comprovada, mas não foi oficializada. Comprovou-se a reencarnação? Comprovou-se. No Brasil, Dr. Hernani Guimarães Andrade. Mas, do lado de cima da linha do Educador, pessoas comprovaram a reencarnação. Dr. Raimundo Banerjee fez um trabalho extraordinário nesse sentido. Já desencarnou, ele era chefe do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Jaipur, na Índia. Ainda assim, Dr. Ian Stevenson, nos Estados Unidos, escreveu vários livros sobre reencarnação e por aí vai. Comprovou-se, mas não se oficializou. Porque nos dias de hoje, aquele que quiser oficializar vai enfrentar os mesmos problemas de Galileu Galilei, que disse que a Terra era redonda e se movia, mas para não ser morto, compareceu nos tribunais do Santo Ofício para negar perante os seus juízes eclesiásticos de que ele estava equivocado. Mas dizem alguns dos seus biógrafos, e como bom italiano que era, porque o espanhol tem a fama de teimoso, mas o italiano tem também, viu? Dizem que Galileu Galilei negou alto. Eu estou equivocado. A Terra não é redonda e nem se move. Mas baixinho, só para ele fala assim, mas que se move, se move. Por isso que não é oficializada, embora comprovada. A reencarnação. Todos nós estamos reencarnados, nascidos da água. Temos que se esforçar um pouquinho para renascer também do Espírito. Dá tempo para todo mundo. A reencarnação não depende de observações de ordem, de trabalhos de ordem científica. Ela é evidente. A gente entra na internet e vê pequenos prodígios, e de 6 anos tocando piano como um virtuoso. Aliás, por falar nisso, Franz Liszt e Beethoven eram aplaudidos aos 10 anos. Liszt foi o primeiro dos grandes compositores clássicos a tocar de perfil. Porque todos eles tocavam de frente, então o piano ou o cravo cobriam a aparência deles, né? Ou então tocavam de costas, então também não tinha plateia. Mas Franz Liszt era tão bonito para os padrões da época que resolveram colocá-lo tocando de perfil. E quando a plateia feminina suspirava, ninguém sabia se era por causa da música ou por causa dele. Liszt e Beethoven era aplaudido aos 10 anos. Pascal descobriu a geometria plana com 12. Mozart compôs sua primeira sonata aos 4 anos de idade. Aos 4 anos. Sua ópera com 8. Uma vez depois de um concerto, chegou a ser um jovem e disse: compositor, eu gostaria de compor uma ópera, gostaria que o senhor me ajudasse. E Mozart disse: meu jovem, por que você não começa com uma sonata? Ele falou: mas o senhor compôs sua primeira ópera com 8 anos. Ele falou: é verdade, mas eu não precisava perguntar para ninguém como fazer. A reencarnação
Dizem que Mozart, na carruagem, quando ia dar um concerto, ele pegava a partitura e colocava ali as notas. Chegando no lugar, ele punha a partitura e tocava divinamente. A sua mulher disse que raramente tinha alguma correção. A reencarnação, estamos todos reencarnados, renascidos da água. Resta renascer do Espírito. É um prazer estar aqui com vocês de novo, uma data tão especial como o Santo Para mim, é um prazer, é uma honra. Muito obrigado. Gente, amigo espírita, Pessoal, queria agradecer a todos que nos acompanharam até agora na live. Agradecer ao nosso amigo Pedro Bonilha, que teve uns problemas técnicos, né? Nós não conseguimos conectá-lo aqui à nossa transmissão, mas ele gentilmente cedeu a nós essa palestra, né? Esse link da palestra que ele faria, com o mesmo tema, com a mesma duração. Então, nós queremos agradecer ao Pedro, agradecer a todos os amigos que nessa noite estudaram junto com a gente, assistindo essa palestra, né? Esses ensinamentos tão interessantes, tão valiosos que nós tivemos nessa noite. E dizer ao Pedro que o convite está aberto, quando ele puder voltar, né, para falar sobre um outro tema, nós ficaremos muito felizes, muito honrados com a presença dele. Quero mandar um beijo também para a Márcia, que foi quem nos indicou a palestra do Pedro, que estava assistindo aí com a gente. Que todos tenham uma ótima noite, que Jesus esteja presente nos nossos lares e que a gente possa, nesse momento difícil que estamos passando, ter muita fé, ter muito amor ao próximo. Um beijo, uma boa noite a todos do Grupo Espírita Dr. Inácio Ferreira. Boa noite, pessoal. Até mais.